ouvir a voz de vocês. Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor. É uma bênção estarmos aqui para louvarmos, adorarmos ao Senhor. A gente quer desde já pedir desculpas porque hoje teve uma série de imprevistos e a gente teve que lidar com isso de forma repentina, mas o importante é que nada pode tirar o foco do nosso verdadeiro propósito de estarmos aqui. Se nós louvarmos, não importa onde nós estamos, para louvar ao Senhor, sobre quais circunstâncias estamos, porque o importante e o necessário é levarmos a nossa mente, o nosso coração ao alto, porque é de lá, de onde vem o nosso socorro. E nesse sentido, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo de número 92. Esse hino de gratidão a Deus, Salmo de número 92. Você pode acompanhar também aqui a projeção. Quando o salmista diz o seguinte: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, e exultarei nas obras da tua mão. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, quão profundos são. O tolo, ele não compreende, e o insensato, ele não percebe isto. Ainda que o ímpio brotem como a erva, e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores, que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, porque Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Meus irmãos, eu queria que você pudesse guardar no seu coração essa informação verdadeira, de que, independente de qualquer coisa, o Senhor, Ele é Deus, e que Ele continuará agindo como Deus, porque Ele é o Deus desde a eternidade para toda a eternidade. E diante desse fato, nosso coração não há outra opção a não ser nos curvarmos, porque, como o salmista diz, o injusto, ele perecerá, mas o justo, ele florescerá. E é muito interessante porque ele está falando, ao final, dizendo que, mesmo na velhice, quando você achar que não existe mais nada o que fazer, ainda assim dará frutos. Ainda assim serão cheios de seiva e de verdor, mas para um propósito. E esse propósito está no verso 5, 15, quando ele diz: para anunciar
que o Senhor é reto, porque Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Hoje é uma noite muito especial, porque nós vamos presenciar as nossas crianças louvando ao Senhor. E não é apenas uma mera apresentação. Nós estamos diante da presença do Senhor. E elas estão louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Daí a necessidade que nós temos de voltarmos o nosso coração para Ele. Ele terá uma liturgia diferente hoje. E é por isso que vou aproveitar esse momento para falar para vocês que a nossa confiança em Deus não é resultado das circunstâncias que nós vivemos. Não é porque as coisas estão indo bem que existe Deus. E que se não acontece como eu espero, Deus ele não existe. Deus ele não atua. E Deus ele não é tão bom assim. O nosso coração deve repousar, sim, nessa única certeza de que Ele é o Senhor. Por isso que agora a gente participa também através dos nossos dízimos e das ofertas, louvando o Senhor e agradecendo o seu nome. Não é porque a fidelidade do Senhor, ela não é apenas daquilo que nós falamos, mas é a forma como nós vivemos. E nós devemos viver toda a sua fidelidade durante todo o tempo. Que nós possamos descansar nessa certeza e na soberania do Senhor. Vamos orar, entregar esse momento, essa noite de louvor e adoração ao Senhor. Pai, é na Tua presença que mais uma vez nós engrandecemos o Teu nome, ó Pai. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o mesmo Deus de toda a eternidade. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor providencia, Senhor, todo necessário para que o nosso coração possa repousar no fato de que o Senhor é Deus. E o que eu te peço agora, Senhor Deus, é que qualquer coisa que exista dentro do nosso ser, qualquer coisa que exista no nosso coração, na nossa mente, Senhor Deus, que venha a nos desafiar, a acreditar que o Senhor está aqui se fazendo presente nesta noite, Senhor Deus, e falando ao nosso coração, que nós possamos fazer provas de que o Senhor é esse Deus que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor, que esquadrinha, Senhor Deus, os nossos pensamentos, que conhece o nosso deitar, que conhece o nosso levantar. E é por isso que nós devemos ter a certeza e a convicção de que o Senhor é o mesmo Deus de toda a eternidade, como diz o salmista. É por isso que o Senhor é digno, e o único digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Por isso, Deus, nós, antes de qualquer coisa, Pai, para que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Para que o Senhor possa ver, Senhor Deus, por onde os nossos pés vacilaram. Onde, Senhor Deus, o nosso coração não confiou e não descansou e não repousou da forma como é devida ao Pai. Perdoa os nossos pecados. Que nós possamos descansar na Tua soberania acima de qualquer coisa. Que o Senhor possa receber o louvor dessas crianças. Porque, Senhor Deus, é deles, dos pequeninos, que vem a verdadeira adoração ao Pai. É assim que nós oramos, louvamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos agora recebê-los.
No Natal, a gente canta feliz. Pensa em Jesus de modo especial. Ele é o Salvador, o Filho de Deus. O nome dele é maravilhoso. O nome dele é Emanuel, que quer dizer Deus aqui com a gente. Cânticos e poesias surgiram em corações agradecidos, transbordante de louvor no decorrer da história. A primeira pessoa foi Maria. Ela fez poesia e cantou cheia de gratidão. Os reis, pastores, mais tarde os apóstolos e toda a família cristã da história fizeram e até hoje fazem poesia e cantam o Natal. Algumas músicas a gente ouve todos os anos. Foram entoadas no tempo de paz e de guerra. Foram traduzidas, adaptadas, harmonizadas de várias formas e chegaram até nossos dias. Vamos hoje viver lugares diferentes e épocas diferentes, fazendo poesia e cantando o Natal mais uma vez, com todo o nosso coração. George Frederick Handel foi quem compôs o famoso Aleluia de Handel. Foi o mesmo que em 1742 compôs esta outra música de Natal. Na nossa língua, estrebaria foi traduzida como uma gruta ou uma cavidade escura aberta, onde alguns animais domésticos eram protegidos. Provavelmente não era uma caverna, mas um lugar rústico e escuro, que a presença do Senhor transformou em lugar cheio de esperança e de luz. Hoje, numa linguagem simplificada para as crianças, esta música nos convida a vir, cantar e proclamar o valor desta presença em nossas vidas. Jesus nasceu, a terra a luz desceu. É graça infinita que o nosso mundo vem. Na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus Salvador que vem pro nosso bem. Vamos falar por onde for que Deus tem grande amor. Só Cristo é o caminho, só nele na vida tem. Na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus tão humilde a este mundo vem. Vamos falar por onde for que Deus tem grande amor. Só Cristo é o caminho, só nele na vida tem. Na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus tão humilde a este mundo vem. Ali, nas montanhas dos Alpes, na Áustria, Joseph Moore
Escreveu em alemão Stille Heilige Nacht, que quer dizer noite calma, noite santa. No dia seguinte, ele foi se encontrar com o organista Francis Gruber, que então compôs para a poesia de Moore esta melodia tão conhecida. O órgão estava estragado e Gruber acompanhou o coro de crianças cantando esta música pela primeira vez ao violão. O povo daquela comunidade recebeu a música com alegria e lágrimas. Ela foi traduzida para muitas e muitas línguas. Todos os anos, a gente ouve esta música na época do Natal. O sentimento é a paz, a virtude e a humanidade do Todo-Poderoso que nasce numa pobre e pequena Lapa. Lapa quer dizer uma laje ou uma pedra que forma um abrigo. Ali nasceu aquele que quis ser nosso Salvador. Uma letra simples, uma linda melodia para agradecer a Deus nesta noite feliz.
Quando a gente receber o convite, é porque alguém gosta e acha a gente importante. Um dia, um arranjo deste hino foi escrito por um organista da Embaixada Portuguesa em Londres. Por isso, alguns o conhecem como hino português. Era uma poesia em latim, recitada com uma melodia. Essa poesia era um tremendo convite. Foi manuscrita no século XVIII pelo inglês John Francis Wade e traduzida por James Hudson em 1881. Hoje, esse cântico nos enche de um espírito maravilhoso de louvor e adoração, onde chamamos todos os povos a celebrar conosco. Venham, vamos nos alegrar, vamos amar, vamos adorar o nosso Senhor. Adolphe Adam era francês. Ele escreveu uma linda música abençoando o momento do nascimento de Jesus, expressando a maravilhosa bênção para a humanidade que foi aquela noite. Noite santa, cheia de esperança, que convida os povos e as nações a ouvir a voz do Senhor Deus, que envia ao mundo o seu próprio Filho. Estava o mundo
A melodia é francesa e ela se transforma em cântico universal. Se os anjos cantaram glória e também pastores, reis, tanta gente em outrora, gente de hoje e de amanhã, povos de toda a terra, vamos todos cantar também. Glória a Deus nas alturas. Salvador.
E esse musical se encerra aqui, mas eu acho que todos nós poderemos, nesse momento, dar glória. Vamos lá? Glória, glória a Deus nas alturas, glória, glória a Deus nas alturas. Antes das... Ana, as crianças vão ficar aqui rapidinho. Volta aqui rapidinho. Esse momento, ele é muito especial. A gente vê as crianças louvando ao Senhor. A gente não está aqui para estar medindo perfeição, qualidades técnicas, aquelas coisas. A gente está vendo o louvor genuíno, vindo do coração. Porque a palavra, ela demonstra a necessidade que nós temos de ter, de louvar a Deus, em espírito e em verdade, com toda a intensidade, com todo o amor do nosso ser. E presenciar as crianças, né, fazendo isso, é algo que enche o nosso coração de esperança. Porque elas não são o futuro da nossa igreja. Elas já são a nossa igreja. E é por isso que a gente tem essa oportunidade e o privilégio de estar vendo isso daqui. E é por isso que a gente está encerrando o Kids esse ano com essa cantata de Natal. É um momento especial porque alguns deixam de estar no Kids, agora ingressando como adolescentes em uma outra etapa. É um momento também de despedida. Então, a gente louva a Deus pela vida deles e que o Senhor possa ser grande e se revelar em todo o tempo. A gente louva também a vida dos nossos professores, voluntários, que estão todo domingo aqui com eles, levando a palavra do Senhor, né, instruindo os seus corações. Então, vamos orar nesse momento pela vida das nossas crianças, pela vida dos nossos professores, por nossa igreja. E, Pai, mais uma vez, na Tua presença, é que nós agradecemos tudo aquilo que o Senhor vem fazendo, ó Pai, no nosso meio, e Te agradecemos de forma especial pela vida das nossas crianças. Te agradecemos, Senhor Deus, porque por essa noite, Senhor Deus, onde nós tivemos o privilégio, Senhor Deus, de vê-las louvando com toda alegria, com todo amor, e que isso, Senhor Deus, possa servir de testemunho para que nós, da mesma forma, estejamos louvando o Senhor com todo o nosso ser, com toda a intensidade do nosso coração. Porque só o Senhor, Pai, é digno de receber o nosso louvor e adoração. É dessa forma que nós entregamos, Senhor Deus, não apenas esse ministério tão importante e fundamental para a nossa igreja, Senhor Deus, com a participação das crianças e dos professores, mas entregamos, Senhor Deus, todo o caminhar, porque ele pertence ao Senhor. E é assim que nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, bendizendo o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Pronto. O quê? Não, fazer a pregação. A pregação ainda. A gente... Deixa eu só dar um aviso aqui, por enquanto que as crianças... Obrigado, amigo. Por enquanto que as crianças estão saindo, foi oficializado, dia 21, 22 e 23 de abril do ano que vem, nós temos o nosso acampamento aqui da igreja.
E desde hoje, a partir de hoje, nós estamos realizando a inscrição para esse acampamento. Ele vai acontecer lá em Aldeia, no quilômetro 21 de Aldeia. A gente vai estar passando todas as informações, tanto de redes sociais, quanto também nos grupos. E também tem Haroldo, que está aqui, Larry, que vão passar as informações aqui necessárias. A gente tem aqui um computador do lado de fora, que está rodando, passando essas informações, mas que desde já nós possamos nos empenhar para fazer isso. E a gente tem a possibilidade de dividir o valor do acampamento em 4 parcelas. Então, vocês podem, desde já, o valor do acampamento por 3 dias, nós, em Aldeia, com alimentação, com a hospedagem, com diversão, com comunhão e com tudo que é bom, por apenas R$ 250 por pessoa. Então, a gente tem essa possibilidade de dividir ainda em 4 vezes para o final de abril nós estarmos ali juntos. Vocês têm até o dia 5 de abril, mais ou menos, para poder estar realizando esse pagamento. Então, é facilitado, a gente tem essa oportunidade e Haroldo, Larry, eles vão passar maiores informações. Tá certo? Então, deixa aí agendado já para você. É o quê? Vagas limitadas. É verdade. As vagas é limitada. A gente lá tem o lugar é muito legal, só que aí a gente tem uma quantidade limitada de vagas. Então, vamos correr, porque não só tem a gente aqui, já tem pessoas de fora que estão interessadas em participar do acampamento, tá certo? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma das características que a gente vem observando da nossa sociedade, essa sociedade pós-moderna, é que a gente está vivendo uma época de excessos. A gente tem excesso de informações, a gente tem excesso de trabalho, a gente tem excesso de notícias, temos excesso de redes sociais, excessos de compra, excessos de jogos, excessos de comida, excessos de álcool. A abundância de estímulos é um poder viciante e avassalador nos nossos dias. E tudo isso, essa expectativa toda, essa vontade toda, libera no nosso cérebro uma coisa chamada dopamina, que ele é um dos hormônios responsáveis por trazer a felicidade. E quando isso acontece, a gente é liberado e esse hormônio é liberado, provocando na gente uma sensação de prazer, de satisfação, de motivação. O problema é que os estudos eles comprovam que a parte do nosso cérebro que ele libera esse prazer é a mesma que causa o sofrimento. Por isso, o excesso de prazer, ele aumenta o sofrimento, deixando as pessoas infelizes. Existe um livro chamado Nação Dopamina, escrito por uma psiquiatra que é professora da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e baseado nos casos dos seus pacientes, ela traz ali um retrato de descobertas científicas que explicam a incansável e contínua busca pelo prazer, que vem acarretando mais sofrimento do que felicidade. E o que nós podemos fazer a respeito disso? Esse livro, ele é extremamente atual. E ele traz vários problemas, vários traços, que já foram também identificados em outra obra, chamada A Sociedade do Cansaço. Ou seja, nós estamos diante de um fato. Nós estamos presos e viciados em fontes inesgotáveis de dopamina. E eu percebi isso ontem. Porque alguém aqui consegue fazer exercício físico sem ouvir uma música, ouvir um podcast, sem estar ligado a um smartphone ou a qualquer outro dispositivo eletrônico? Alguém aqui consegue esperar uma consulta médica ou simplesmente uma pizza sem estar conectado
vendo as redes sociais, vendo as notícias, ou então mensagens instantâneas? Alguém aqui consegue resistir a uma compra daquele produto bacana que apareceu dizendo estar envolvido em uma promoção imperdível? Qual é o exemplo que nós estamos passando, por exemplo, para os nossos filhos e para as pessoas ao nosso redor, através de uma busca incansável por satisfação? Estudos mostram que quando a gente vai atualizar uma página, aquele tempo que está ali, aquela bolinha rodando enquanto atualiza, a quantidade de dopamina que é lançada pela expectativa de ver o que é que vai aparecer. A gente precisa sempre estar sendo estimulado. E a gente não pode mais se render ao ócio e ao cansaço de simples atividades. A gente precisa, a todo momento, estar envolto em uma diversão, envolto em um prazer. Caso contrário, nós somos infelizes. Tem um filósofo, que ele foi um escravo na Roma Antiga, mas que ele também foi professor do imperador Marco Antônio, Epiteto. E ele disse, certa vez, que só há possibilidade de felicidade se você não for capturado pelos seus desejos. E o vício é um desejo que saiu do controle. E hoje nós estamos viciados na busca pela felicidade. E você sabia que felicidade e alegria são duas coisas diferentes? Porque a alegria é, na verdade, um sentimento. E ele é um sentimento momentâneo. E ele é algo que eu me sinto bem ao sentir. E eu acabo contagiando as pessoas à minha volta. Mas ele é um sentimento. E é passageiro. Já a felicidade é um estado. É uma construção. É muito complexo explicar o que é felicidade. Mas se nós pudéssemos perguntar ao Sol, o que é felicidade? Ele diria que é iluminar, aquecer, gerar vida. Se nós pudéssemos perguntar a uma bananeira o que é felicidade, ela diria que é dar banana. Ou seja, felicidade é quando você consegue atingir o seu propósito. Felicidade é cumprir o propósito da sua existência. E de acordo com a psiquiatra, a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela diz assim: nós estamos aqui para evoluir e não para sermos felizes. Nós precisamos saber qual é a nossa missão. E a partir do momento que eu trilho o caminho para chegar nesta missão, eu estou sendo feliz. Felicidade é consequência e não causa. E é muito interessante porque a palavra de Deus ela fala mais ou menos isso. Observe, por exemplo, Mateus, capítulo 6, alguns versículos. O versículo 26, por exemplo, quando ele diz assim: observem as aves dos céus, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Em outro versículo, no versículo 28, a partir do versículo 28, ele diz assim: e por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não será muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou como que nos vestiremos, porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, ele está dizendo que os animais, que as aves e que as flores, elas não se preocupam porque elas estão apenas cumprindo o seu propósito. Os animais, eles estão voando, as aves estão voando e as flores estão lá existindo, embelezando. Então, se eles que estão vivendo o seu propósito, o Pai se responsabiliza por eles, nós devemos da mesma forma viver o nosso propósito, porque o Pai da mesma forma irá se responsabilizar por nossas necessidades. E a atenção que nós precisamos ter é que o sentido de felicidade, de acordo com esses médicos, estudiosos, acadêmicos, ele foi completamente deturpado. E quem está falando isso é a linha acadêmica, mas que corroboram, que ratificam que existe na palavra de Deus. Que a felicidade do homem é cumprir a sua missão. E sabe qual é a missão que é dada ao homem? Está lá em Mateus capítulo 28. A partir do versículo de número 18, quando ele diz assim: Jesus aproximou-se, falou a eles: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Meu irmão, a finalidade, o propósito da nossa vida é viver e obedecer a Deus. E o imperativo do verbo façam discípulo, ele está indicando que nós devemos demonstrar que nós confiamos em Jesus Cristo como sendo o nosso mestre, como sendo o nosso Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis. E é por isso que nós precisamos entender o que é que Ele exige de cada um de nós, os seus discípulos. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 34. Nós iremos fazer a leitura do 34 ao 39. Mateus capítulo 10 diz assim, a partir do versículo de número 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, essa a achará. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, que nós pedimos o entendimento, ó Pai, dessas palavras, que nós possamos, Senhor Deus, sermos guiados e conduzidos pelo Teu Santo Espírito ao entendimento devido, ó Pai. Que todo conhecimento não fique restrito à nossa mente, mas que desça no nosso coração. É assim que nós oramos e pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. É interessante, porque quando nós observamos, por exemplo, o livro de Isaías, lá no capítulo 9, e em algumas outras referências do Antigo Testamento, o Messias, ele é chamado de Príncipe da Paz. Nós vimos aqui que os anjos, na noite de Natal em Belém, eles também anunciavam a paz. No Sermão do Monte, os discípulos, eles são proclamados
felizes, bem-aventurados, porque eles são promotores e portadores da paz. Na maioria das vezes, quando a gente fala acerca de Jesus, nós pensamos em um Deus amoroso, altruísta, caridoso, humanitário, generoso, bonzinho. Deus ele pode ser até meio carrasco, porque ele vai executar o juízo. Mas Jesus, não. Jesus não. Jesus é parceiro. Vocês já viram as pinturas dele? Com aquele olhar caridoso, aquele rosto sem expressão nenhuma. Como é possível agora, a essa altura, Jesus dizer que não proclama paz, mas proclama a espada? Como é possível Jesus dizer que não veio trazer paz, mas que ele veio causar divisão, e divisão na família? A família não é projeto de Deus? Pois é, está na Bíblia. E foi Jesus que disse. E sabe por que isso choca a gente? Porque causa espanto? Porque muitas vezes a gente vê um sentido completamente deturpado acerca de quem é Jesus, sobre a sua missão e o que é ser discípulo de Cristo. E desde já eu quero dizer que o cristianismo, ele não é uma religião violenta, que usa espada, mas embora que nós vivemos uma guerra. E ser discípulo não é um programa fácil, não é um programa moderado, brando, ameno, mas é um chamado para o sacrifício. E esse capítulo 10 de Mateus, ele é uma pedra preciosa. Porque o próprio Cristo, o capítulo inteiro, é apenas Jesus falando. E ele está falando, ele está dando uma instrução aos seus discípulos. Primeiro, ele está dizendo que está concedendo aos discípulos toda a autoridade. E logo depois ele começa a encorajar. Mas ele também começa a instruir como ele vai se comportar numa missão, que a missão que é dada ao cristão, sabe? Como é que ele vai lidar com as pessoas que recebem ou não a palavra de Deus? Como é que o cristão deve lidar com as perseguições que acometem aquelas pessoas que decidem viver a palavra de Deus? Ele fala sobre a constante e soberana assistência provida pelo Pai Celeste. Ele fala o que é que acontece com aquelas pessoas que confessam e que não confessam Jesus diante das outras pessoas. Ele fala também sobre as recompensas por ser discípulo do Mestre. Para que a gente possa entender esse contexto, é necessário lembrar que o pecado é a raiz de todo mal. Porque o pecado, ele causou a separação entre o homem e Deus, entre o homem e o próximo, entre o homem e si mesmo, entre o homem e a própria natureza. O pecado, ele desintegra, ele rasga, ele separa todas as coisas. E todas as pessoas, por natureza, estão espiritualmente mortas, transgressoras da lei de Deus e vivendo sob o domínio de Satanás. E a solução de Deus para o pecado foi uma solução radical. Porque em sua rica misericórdia, Deus, em Cristo, ele salvou pecadores. E a consequência disso, para aqueles que foram alcançados por essa graça, são da mesma forma demandas radicais. E muitas vezes a gente não tem a menor percepção do que é ser um discípulo de Jesus Cristo. O versículo 34, ele ordena que nos lembremos que o Evangelho, ele nem sempre instaurará paz, concórdia, aonde ele for anunciado. Porque o objetivo da primeira vinda de Cristo, ele não foi inaugurar um reino com novos céus e nova terra, dentro do qual
todas as pessoas elas têm uma única mentalidade, uma única forma de pensar. Mas Jesus, ele veio confrontar o pecador. Jesus, ele veio propagar o seu evangelho. E com isso é inevitável surgir divisões e contendas. Quantas vezes nós não lemos ao longo dos evangelhos o próprio Jesus dizendo que nós seremos perseguidos, insultados, odiados pelo mundo, humilhados? Meu irmão, o coração do homem é corrupto. A gente só quer fazer aquilo que traz prazer. Só que o problema é que uma vez que nós somos guiados pelo pecado, o nosso senso de prazer está distante do estabelecido, do padrão estabelecido pelo Senhor. Aí a gente encontra o quê? Um homem crê, o outro vive na incredulidade. Enquanto um homem ele resolve desistir dos seus pecados, o outro continua pecando. E o resultado da pregação do Evangelho será divisão. Até mesmo dentro da família. E a culpa não é do Evangelho, mas a culpa é do coração do homem. Um exemplo. Tem um episódio no capítulo 9 do Evangelho de João que Jesus ele cura um cego de nascença. E depois que ele faz aquela cura, promove aquela cura, os fariseus levam o ex-cego para o interrogatório. E lá também são ouvidos os pais dele. Agora, observa o que tem lá em João, capítulo 9, versículos 18 a 23. Diz assim: os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais deles. E lhes perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho. A gente sabe que ele nasceu cego, mas a gente não sabe como é que agora ele está vendo. E também nós não sabemos quem lhe abriu os olhos. Faz o seguinte, pergunta a ele, porque idade ele já tem e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade, poderá falar por si mesmo. A gente está vendo aqui uma divisão dentro de casa, porque a incredulidade dos pais impediram que eles confessassem que Jesus foi quem salvou, que curou o seu filho. E é interessante a gente lembrar que a própria família de Jesus se opôs a ele, antes deles compreenderem, né, a sua verdadeira identidade. A gente vê, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, os versículos de 20 até 20 e 21, diz assim: então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que não podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Esse está endoidou. Tem jeito não. Consequentemente, quem ama o seu pai, quem ama sua mãe, mais do que a mim, diz o Senhor Jesus, não é digno de mim. Jesus, ele exige uma fidelidade exclusiva, absoluta. Cristo exige renúncia. Porque o ponto central do reino de Deus, o ponto central do amor de Deus, não é mero sentimentalismo, mas deve preceder tudo, até mesmo os relacionamentos humanos. Meu irmão, a gente só vai saber o que é amar nosso pai, amar nossa mãe, amar nossos filhos, amar nossos familiares, amar os nossos amigos, amar até mesmo os nossos inimigos, como Jesus ele ensina no capítulo 5, versículo 44 do Evangelho de Mateus, se antes nós soubermos o que é amar a Deus, se antes nós soubermos o preço que foi pago na cruz por Cristo. Os verdadeiros cristãos devem estar preparados para tribulações nesse mundo.
Não importa se é ministro ou se é ouvinte, se tem gente ensinando ou se é apenas sendo ensinado, isso pouco importa. Nós temos que levar a nossa cruz. Nós devemos estar dispostos a perder até mesmo a própria vida por amor a Cristo. Nós devemos nos submeter à perda do favor dos homens, a suportar as dificuldades, a negar a nós mesmos muitas vezes, ou então jamais iremos desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Enquanto o mundo, enquanto o diabo, enquanto os nossos próprios corações forem como são, as coisas têm que ser assim. E o versículo 38, Cristo, ele exige sacrifício. Jesus, ele deixa claro que o caminho do discipulado é tomar a sua cruz e segui-lo. Tomar a cruz significa enfrentar o maior sacrifício. É não considerar a vida preciosa para si mesmo. O verdadeiro discípulo deve negar a si mesmo, ou seja, morrer para a sua própria vontade, tomar a sua cruz, que quer dizer abraçar a vontade de Deus, custe o que custar, e só então, seguir a Jesus. Charles Spurgeon, ele diz que há uma cruz para cada um, de modo que ela pode ser considerada a sua cruz. Não é a sogra, tá? Só para deixar claro. E quem não toma a sua cruz e vem logo após mim, diz Jesus, não é digno de mim. Levar a cruz após Cristo tornou-se então um símbolo da disposição de suportar a dor, a vergonha, a perseguição por amor a Ele e a sua causa. É por isso que as expressões tomar a sua cruz, perder e achar a sua alma, requer uma entrega total, integral ao Senhor. O problema é que certas pessoas, elas esperam encontrar uma medida de conforto mundano no serviço de Cristo, embora não tenham o menor direito de esperar isso, porque nunca foi prometido. E uma vez que não encontram aquilo que ela mesma esperava, elas sentem-se frustradas, sentem-se tentadas a desistir. E feliz é aquele que compreende que, embora o cristianismo ele prometa uma coroa incorruptível ao final da nossa carreira, também traz uma cruz no nosso caminho. A existência de Jesus, ele requer um empenho total, diário e constante. Agora, isso não é uma imposição dele para nós. Porque antes, ele mesmo serviu, ele mesmo cumpriu completamente essa exigência. Porque Jesus, ele se entregou, sabendo que ele venceria a morte. É por isso que ele estende essa garantia a todos nós que somos os seus discípulos. Dessa feita, meu irmão, para ele, perder a alma é ganhá-la. Morrer na cruz é ingressar na vida. E o propósito, a missão do cristão é essa. E eu finalizo lembrando as palavras de doutora Ana Beatriz Barbosa, a psiquiatra, quando ela diz que nós estamos aqui para evoluir. Nós não estamos aqui para sermos felizes. Nós precisamos saber qual é a nossa missão. E a partir do momento que eu trilho o caminho para chegar nesta missão, estou sendo feliz. Sou feliz
com Jesus, o Rei dos Reis. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Recebermos a bênção do Senhor e a gente ainda depois temos um cântico essa noite. Oi? Oi? Antes da oração, então venham logo. Vem aqui. Que bênção. Então, como vocês sabem, ontem foi o dia do pastor presbiteriano. Essa data é comemorada porque o primeiro pastor que foi ordenado foi no dia, ontem foi dia 19, 17. né? 17 de... Então, o primeiro pastor ordenado no Brasil, que era um ex-padre, foi no dia 17 de dezembro. João Manuel da Conceição. Exatamente, João Manuel da Conceição. Por isso que a gente comemora. E aí a gente trouxe, a igreja, na verdade, trouxe uma lembrança para o pastor. E que Deus continue abençoando o seu ministério e que a gente possa ajudar nessa caminhada. Amém. Então, Amém. vamos orar? Pai amado, Senhor Todo-Poderoso, queremos colocar no Teu altar, Senhor, a vida do pastor Fernando, que Tu possas estar conduzindo, livrando de todo mal, cuidando e dando sabedoria, Senhor, porque entendemos que a sabedoria vindo de Ti é que pode fazer com que o pastor Fernando tenha um bom ministério. Amém, Deus. E que ele possa estar sempre quedado aos pés de Cristo e se conduzindo da forma que vem se conduzindo e conduzindo a nós também. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos pela vida do pastor Fernando. Amém. 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 Penso, Oi? é uma bênção. Alegria muito grande, sabe? Receber o carinho de vocês é um privilégio para mim pastorear essa igreja que é tão amada. Eu me emociono porque a demonstração de carinho é diária, de cada um, sabe? De diversas formas. E eu só tenho a agradecer a Deus e mais uma vez pedindo que Ele me ajude nessa caminhada, que Ele possa estar ajudando a igreja, né? E que vocês são bênção na minha vida e na vida da minha família. Fico muito feliz, viu, com a presença de cada um de vocês nessa minha a todos. Amém? Vamos orar e agora orar mais feliz, né? Depois de presente, orar mais feliz. Ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que nós agradecemos porque foi a Tua palavra que foi lida, Senhor Deus. E a Tua palavra, Senhor Deus, é que deu origem a todas as coisas. Porque a Tua palavra, Senhor Deus, é aquela que transforma. A Tua palavra, Senhor Deus, é aquela que muda a percepção. Nós somos gratos, Senhor Deus, porque nós temos acesso a ela. E o que nós pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, é que essa palavra possa nos moldar o nosso coração, moldar a nossa mente, Senhor Deus, e que nós não estejamos curvados ao nosso desejo, aos desejos de um coração caído, corrupto, Senhor Deus, mas que antes nós possamos desfrutar da Tua santa, perfeita, boa, agradável vontade, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos ensinar, dia após dia, a saber o que é ser um discípulo, vivendo, Senhor Deus, a fidelidade em todas as áreas da nossa vida, Senhor Deus. Que o Senhor possa mudar o nosso caminhar, que o Senhor possa moldar a nossa percepção de mundo, para que dessa forma nós possamos cumprir o propósito pelo qual todos nós fomos vocacionados, o propósito pelo qual cada um de nós foi chamado, que é para Te glorificar e encontrar prazer somente em Ti, Senhor Deus. Nos ajuda, ó Pai, a
a tomar a nossa cruz, a viver em fidelidade, desfrutando da verdadeira felicidade que é te seguir. É assim que nós agradecemos e pedimos, clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém. Receba uma bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor, a misericórdia do Deus, o eterno Pai, que o consolo, o guiar, o conduzir do Deus Espírito Santo repouse sobre todos nós, a igreja do Senhor, todos os dias da nossa vida, até a sua volta. E meu irmão, Ele voltará. Deus abençoe, boa semana, e vamos louvar ao Senhor. Desta forma, nos despedimos com louvor, exaltando a Jesus, o Rei da Glória. Rei dos reis, Senhor dos senhores, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Domingo tem musical e é Natal. Todos aqui, devidamente intimados. Porque não é convidado não, né? Convidado não, é intimado, não é isso? Intimados a estarmos juntos aqui louvando. E é na rua, viu? E é na rua, é pra gente glorificar na rua, todo mundo feliz. É um motivo também de convidar, né? Amigos, parentes, irmãos, para estar nesse dia lá, do lado de fora, louvando e engrandecendo ao Senhor com a igreja. Amém, irmãos? Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos lá? Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, lido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-os, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-os, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Os homens vão começar agora. William Josenildo. Todo poder te foi dado nos céus e na terra.
guerra, todo poder te foi dado. E as vozes femininas louvam também. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. E agora todos juntos. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, Crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-os, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-os, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.